Minas Gerais tem um patrimônio riquíssimo, um patrimônio religioso riquíssimo, mas que Ouro Preto e Sabará tem um teatro antigo que são, esses dois teatros são únicos dentro. E tem esse charme, e esse charme é nada mais do que, nada menos do que história. E a gente sente, quando entra aqui, a gente sente. Você consegue estar diante do patrimônio edificado, do patrimônio material, mas com o dinamismo da imaterialidade do que acontece aqui. Isso é um patrimônio vivo, que está vivo há tanto tempo e está vivo porque a sociedade quer que esteja vivo e porque os artistas querem que ele esteja funcionando. E isso é lindo, tem uma energia de 240 anos que está aqui nesse palco e que isso tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado, porque também é um bem muito frágil, é um edifício muito frágil. Ele foi incluído no livro do Guinness, no livro dos recordes, né? Por ser o teatro mais antigo da América do Sul em funcionamento. Funcionamento de um teatro significa também preservação. Não existe preservação sem funcionamento. Contar com um espaço desse é um privilégio, acaba sendo um privilégio hoje. Esse teatro é um teatro corredor, ele é mais alongado, como os teatros públicos de Portugal. O Teatro Sabará é um teatro italiano canônico, ele é um teatro, as proporções são mais próximas do teatro italiano. Ele não é tão alongado, não é? O Teatro Sabará também foi construído por um homem muito rico, que pelo mesmo motivo da escola, né? E também de favores do próprio governador que estava aqui, e do ouvidor de Sabará, enfim, a coisa do poder e agradando o governador, agradando o ouvidor com uma coisa que o governo metropolitano achava que era uma ótima coisa, construir um teatro. Sobretudo a partir do reinado de Dom José I, a partir de 1750, são várias as casas da ópera construídas na América Portuguesa, desde de Porto Alegre a Belém do Pará. As primeiras óperas, elas foram óperas de autoria, né? De Molière, né? Do francês Voltaire, do comediante Carlo Goldoni, também o São Bernardo, de autoria de Cláudio Manuel da Costa, que foi encenada nesse palco. O repertório é muito parecido com o repertório dos teatros públicos de Portugal nessa época. Seria como o Singspiel alemão, como a Sarsuela espanhola, como a Opéra Comique francesa, mas que em Portugal não tem um nome, não tem uma denominação. É um teatro declamado com trechos cantados. Então é um teatro declamado, um teatro, com áreas, duetos, coros, sinfonias, com vários trechos musicais que intercalam os diálogos. É uma ópera. Há um número imenso de obras de Pietro Metastasio, que é um dos grandes poetas, talvez o grande poeta Árcade. E as obras do Metastasio têm sempre uma moral. Em Portugal aconteceu um fenômeno que é a adaptação dessas obras de Metastasio ao público comum. Paralelamente a isso, nós também tínhamos traduções cultas do Metastasio.
O próprio Cláudio Manuel da Costa, a Beatriz Brandão, que eram poetas de altíssimo nível, traduziram as obras do Metastásio para serem representadas aqui no teatro. Enquanto os pintores, os escultores, faziam seu trabalho em casa e a hora que o trabalho era apresentado, não eram eles que apresentavam o seu trabalho, ou seja, eles podiam realizar os trabalhos na forma que eles quisessem, com escravos e com a roupa que eles quisessem, nos lugares que eles quisessem. E o que era apresentado era um produto final. Os músicos apresentavam pessoalmente o trabalho para as pessoas mais nobres. Ou seja, você não aparece diante do rei ou diante do governador vestido de qualquer jeito, sem a peruca certa, sem o sapato certo, sem uma roupa própria. Dentre os músicos, que nós temos algumas listas de músicos que tocaram aqui na orquestra, a orquestra tinha 16 músicos. Há pessoas extremamente importantes para a história da música brasileira, como João de Deus de Castro Lobo, que foi o diretor da orquestra, não é? O Marcos Coelho Neto, entre outras pessoas que são muito importantes. Essas pessoas também trabalhavam para as irmandades mais importantes, para a Câmara, quando a Câmara fazia as festas efêmeras. Ou seja, eram músicos muito, muito conceituados. Tem um desembargador, Teixeira Coelho, que escreve Instruções para a Capitania de Minas, no século XVIII. Era um planejamento estratégico que ele estava encaminhando para Portugal, né, falando do que ele via aqui em Minas. E tem um trecho dele super interessante que ele fala assim, esses mulatos, se não se fazem ociosos, se fazem músicos, os quais são tantos na Capitania de Minas que talvez chegue a exceder o número dos que há em todo o reino de Portugal. Então, acho que simboliza muito o que era essa pujança cultural e, sobretudo, essa pujança musical e que culminou nessa casa. Nós não temos muitas informações sobre a formação desses atores, mas como não haviam companhias profissionais, tudo leva a crer que eles aprendiam uns com os outros, os mais experientes ensinavam aos mais jovens e era uma tradição passada um pouco, enfim, de geração para geração. Gente de teatro demorou muito para conseguir, né, ter um certo valor dentro da sociedade. No século XVIII ainda existe um preconceito. Por exemplo, eu confundi muito as atrizes com prostitutas. Também é necessário dizer que muitas delas eram prostitutas também. Era melhor do que ser escravo, era melhor do que, enfim, tinha uma certa liberdade. Essas mulheres que também eram prostitutas, enfim, ganhavam presentes, se vestiam bem, tinha uma série de vantagens. Mulheres não tinham autorização para pisar em palco. Eram homens transvestidos. Nas óperas sérias, no geral, os papéis femininos eram representados pelos castrati, né, os homens castrados que cantavam com vozes agudas. Quando isso começa a mudar em Portugal, mais ou menos no reinado de Dom José I, aparece uma cantora italiana que chamava Anna Zamperini, que era uma mulher muito bonita e que seduziu metade da elite de Lisboa. Tudo que ela fazia virava moda, o jeito que ela usava o chapéu, todas as mulheres queriam usar o chapéu como a Zamperini. Ela causou um certo furor em Lisboa. Nem todos que vinham para assistir espetáculo vinham somente para assistir o espetáculo. Eles vinham também para serem vistos também.
Era o social da época. Os lugares públicos, onde tanto as pessoas das classes mais baixas quanto as pessoas mais da elite podiam estar reunidas no mesmo espaço, eram as igrejas e os teatros. Só que dentro da igreja, obviamente, é um lugar sagrado, é um lugar que tem que ter um certo decoro, um certo respeito. E os teatros, por outro lado, são lugares abertos a qualquer tipo de negociação. Tanto negócios financeiros, econômicos, conspirações. Vale a pena lembrar que todos os Inconfidentes que estavam em Ouro Preto frequentavam o teatro, os que estavam em São João del Rei frequentavam o teatro, o próprio Tiradentes frequentava o Teatro do Rio de Janeiro. O senhor Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e seus colegas, né? Esse grupo era frequentadores aqui da antiga Casa da Ópera. Estou chegando de uma viagem que fiz pelo sertão, justamente para avaliar os recursos da terra e descobrir, além de insetos e vegetais os mais diversos, que de Sabará a Vila Rica é tudo ferro e cobre. Podíamos fazer o ferro das armas, fabricar pólvora. Fundir o ferro seria perfeitamente possível se não fosse necessário ter uma licença de Lisboa. É um lugar aberto às pessoas, os escravos dessas pessoas que também estavam presentes, né, os escravos dos nobres, os nobres sempre nos camarotes, sempre o governador no camarote do príncipe, que é o camarote central que tem a melhor visão do palco. E não só ele tem a melhor visão do palco, como as outras pessoas têm a melhor visão dele. O John Lucock, que é um viajante inglês que passa por aqui no começo do século XIX, fala que quando ele veio para o Teatro de Ouro Preto não permitiam aos estrangeiros que ficassem nos camarotes, então obrigaram ele a vir à plateia. E quando ele chegou na plateia, ele viu pessoas vestidas de capotes, que era a vestimenta preferida dos bandidos, dos ladrões e dos assassinos. Então ele ficou com muito medo de se misturar com essa gente que estava aqui embaixo, mas no final eles até foram educados e deram lugar para ele, então ele foi um pouco mais... Se eram bandidos e assassinos, a gente não sabe, mas eram pessoas de nível mais baixo. O que acontecia no palco era importante, mas o que acontecia ali também era importante. Acontecia um pouco de tudo. Os camarotes tinham cortinas, as pessoas podiam fechar a cortina e fazer o que elas queriam ali dentro. As pessoas comiam, elas jantavam, elas tinham casos, elas encontravam com amantes, elas faziam conspirações, Isso não só em Ouro Preto, mas na Europa também isso acontece muito. Major, perigosa a atitude do governador colocando a culpa no senhor pelo acontecido no teatro, hein? Esse edifício aqui foi construído começou a ser construído em 1769 pelo João de Sousa Lisboa, que era um contratador de entradas e dízimos, era uma pessoa muito influente, muito rica. Ele costumava mandar convite justamente para as pessoas da elite. Aqui só frequentava barões e baronesas. Parece que ele construiu o teatro a pedido do governador, do Conde Valadares, que também tem vários indícios de que gostava muito de representações teatrais. O próprio Cláudio Manuel da Costa compôs uma obra dedicada ao aniversário do governador. Ouro Preto sim foi privilegiado essas cabeças que tiveram essas ideias para fazer isso. Ele era particular, ele era do João de Sousa Lisboa, era um bem privado. Em 78 ele morre, devendo uma quantidade enorme de dinheiro à coroa. Então todos os bens dele foram embargados. Acontece a independência. O que era de Portugal passa para o Rio de Janeiro, o teatro cai num limbo, porque ele era privado, ele não era público. Mas ele continuava em atividade, ele nunca parou. Em 1850, eles criam a Sociedade Dramática Ouro-Pretana para tentar tomar o teatro, enfim, para tentar regularizar a situação do teatro. Pedem ao Rio de Janeiro que ceda o teatro ao governo de Minas Gerais, que estava aqui em Ouro Preto. Eles fazem isso, depois em 61 eles fazem uma reforma, colocando ele como ele está hoje. Essa aqui é a última reforma. O teatro era visto como uma escola, a escola da moral e dos bons costumes. No Arco do Proscênio havia duas pinturas de Aníbal e Alexandre, vestidos de guerreiros, e em cima havia um dístico.
essa é a casa da virtude, aqui é a casa da virtude onde se vê punido o crime rude. No caso, os dramas falavam de deuses, de reis, de príncipes, de pessoas muito importantes, e ensinavam as outras pessoas daquela condição, quer dizer, a elite local, como contornar os seus problemas de uma forma digna e honrada, que era o que tinha que ser feito, né? E as comédias, que tratavam de temas populares e de pessoas normais, elas aumentavam os defeitos e as qualidades das pessoas normais para que o público normal pudesse aprender e ver os defeitos ridicularizados e assim ter vergonha dos seus próprios defeitos, enfim. Que andas tu aqui buscando? 1000 coisas ando a buscar, e elas não posso achar. Por isso ando procurando, e sei quanto é bom procurar. E qual é o teu nome, cavalheiro? O meu nome é todo mundo, e meu tempo todo inteiro correndo atrás de dinheiro. Sempre nisto me afundo. E o meu nome é ninguém. Busco sempre a consciência. É boa experiência. Diabo, escreve isto bem. Que escreverei, companheiro? Que ninguém busca consciência. E todo mundo, dinheiro. Dentro da sociedade colonial, os brancos tinham os cargos mais importantes. Trabalhavam na administração, os ouvidores, são as pessoas que iam estudar em Coimbra, depois voltavam e assumiam cargos importantes. Os negros, a maior parte, eram escravos. Essa população mulata, que era livre, que não podia aceder aos cargos muito altos porque tinha a infâmia da cor, não é? Que era um preconceito seríssimo. E os negros livres, eles não tinham muito como se inserir. Então, eles se dedicaram aos ofícios. Os entalhadores, os pintores, as pessoas que trabalharam nas construções das igrejas, eram quase todas mulatas. És meu filho, Antônio. Minha raça é a branca, portanto corre em tuas veias sangue de português. Eu não sou branco, pai. Eu sou seu filho com muito orgulho. Mas eu tenho sangue africano e disso eu não me envergonho. Não gosto do que dizes. Tens o meu sangue. O que nós temos de original aqui da época, que o camarote imperial, ele já foi revestido de veludos, com espelhos dourados, onde esteve aí personalidades, né, portuguesas. Nós tivemos aí o Dom Pedro II, tivemos a Princesa Isabel, nós tivemos aí o Dom José I, filho de Dom João V, uma Dona Maria Ana de Áustria, né, quando vieram aqui inaugurar a rede ferroviária. E tivemos aí também uns governantes, vice-presidente e presidente do Brasil dos anos 60, né, o senhor Jânio Quadro e João Goulart. Existe também nesse camarote uma pintura, né, que é um estêncil, né, do próprio Marcelino José de Mesquita. O teto ele era mais alto, né, ele era mais alto e plano, todo plano. E ele era todo encoberto, né, de diversos tipos de alegoria, pintado, né? Mas não houve a possibilidade de continuar com o teto original devido a infiltrações, apodrecimento de madeiras. Então, eles trocaram esse teto, esse plano que havia, perdemos a alegoria. Mas, porém, fizeram um novo teto com um novo formato abobadado, como podem observar, que melhorou muito no elemento chamado acústica aqui. A acústica é considerada das melhores acústicas, né? Por qualquer ponto que você sentar, você se ouve bem. O ator fala baixinho, se ouve perfeito. Quando a gente trabalhava aqui antes, o teatro, ele estava assim meio precário, já esteve em más condições, sabe? Palco furado, então com certeza os fantasmas agiam mais. A gente via assim barulho, passos, né? Eu mesmo já tive que dormir aqui muitas vezes, porque a gente pegava um festival de inverno, na época do UFMG, e a gente saía daqui meia-noite, já estava enxergando outro cenário para o outro dia. Então era direto. Então a gente cochilava, a gente via barulhos, passos, né, assim, e dava para a gente sentir, sabe? A gente sente o Ouro Preto, esse espírito, sabe, do que é raiz, do que é
do que é nascimento de uma cultura, exatamente. A Fernanda Montenegro, ela fez aqui Dona Doida, da Adélia Prado. Então é uma coisa que eu vou guardar sempre comigo, porque o teatro super lotado. Quando encerrou o espetáculo, ela devagarinho ajoelhou no palco, na frente do palco, e beijou o palco. Nesse exato momento que ela estava beijando o palco, todo o teatro levantou, ficou em pé aplaudindo, quase 10, 15 minutos aplaudindo ela. E respeitar o teatro, ela disse isso, a esse teatro. Né? E não só ela, e muitos outros também falam, quando entra aqui se emociona muito. O teatro é muito visitado e mesmo o turista, quando chega aqui, se impressiona, porque lá, a simplicidade que a gente tem fora. Né? Se você olhar de fora, muitas pessoas falam assim, isso aqui é uma capela, isso aqui, sabe, confunde. Aí quando a gente explica o que é, né? O que é esse prédio, a pessoa entra e fica aqui embaixo, fica impressionada. Sabe? Quem dera a gente pudesse gravar cada expressão das pessoas que entram aqui, sabe? É impressionante. Nos idos anos 90, quando o Rufo começou a desenvolver um projeto de educação musical em Ouro Preto, a Casa da Ópera estava meio que às moscas, sabe? Não havia uma agenda fixa de atividades culturais, etc. E aqui era a casa onde a gente culminava com todos os nossos trabalhos artísticos, né, vindo dessas oficinas, das aulas, do Rufo, dos outros professores, dessa junção da música com artes cênicas, que é uma coisa que foi muito... que aconteceu de forma muito viva no século XVIII, nessa casa especificamente. Era uma casa que também ela era apropriada pela sociedade ouropretana. Isso é bonito de se pensar, né? Uma casa onde o povo, né, usava desse lugar aqui para os mais diferentes, com os mais diferentes usos. Tem muito a ver com a sociedade de Ouro Preto, enfim, desde a sociedade de Vila Rica. As pessoas da cidade nunca deixaram o teatro morrer.